Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 26 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 13 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 42.569 casos de Covid-19. Desse total, 41.376 pessoas já se recuperaram e ainda aguardam o resultado do exame 9.188 pessoas. Já são 902 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 15 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 10 internações, sendo 3 em UTI. E dos casos suspeitos, tem 5 internações, sendo 5 em UTI. Somados, os números representam 58% de ocupação em leitos de UTI e 41% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 558.634 doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única e 62% recebeu a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e também aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e eu quero relembrar você, espectador, que pode acompanhar a nossa entrevista e mandar também a sua pergunta através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Bom dia, vereador Luiz Flávio. Bom dia, Cibele. Também quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando e agradecer pelo convite para que a gente possa vir aqui debater assuntos e temas relacionados à nossa cidade. Vereador, eu estava lendo ali os números relativos ao Covid. O número do Covid tem aumentado significativamente. Aliás, aqui a gente tem, ontem na sessão, 2 vereadores estiveram ausentes por conta de Covid, né? E o último jornal que eu apresentei, eu fiz um levantamento de mais de 1000% de aumento de número de casos de Covid em relação às semanas anteriores. Como é que o senhor está vendo a situação da saúde aqui na nossa cidade, vereador? Eu vejo com preocupação, né, esse aumento do número de casos de Covid. É preciso, nos locais em que tem aglomeração, a gente voltar a usar máscara, mas isso faz com que a gente imponha um desafio à saúde de melhorar a estrutura para atendimento, né? Então, nesse sentido, nós vamos continuar trabalhando para melhorar a questão da saúde no município, né? Espero que não volte as medidas de isolamento anteriores, né, que haviam sido tomadas, para que a gente possa prosseguir, né, vencendo essa pandemia. Mas é um novo desafio, porque na medida em que voltam os casos de Covid, mais recursos são empregados e como a gente tem uma fila de cirurgia muito grande, fila de exames muito grande, isso vai também impactando no contingente dessas pessoas que estão aguardando, né, a cirurgia, aguardando os exames. Então, nesse sentido, Cibele, eu vejo com muita preocupação. Mas como a gente já tem um know-how, né, de enfrentar essa pandemia, não é uma coisa que nasceu agora, a gente já tem a experiência de ter tido momentos mais críticos. Eu penso que a gente tem agora a condição de tomar medidas efetivas no sentido de a gente minimizar a volta do Covid, né? O que me deixa bastante tranquilo, por um lado, é que com a vacinação, a capacidade de imunização aumentou muito. Então, já não tem sido tão letal quanto era no início da pandemia o Covid. Mas o que me preocupa muito, Cibele, é que ainda nos dias de hoje há pessoas que não acreditam na ciência, há pessoas que não acreditam na vacina, muito embora impulsionados, né, por uma fala que ainda persiste do presidente da República, que desconsidera esses estudos, que desconsidera a eficácia das vacinas, mas eu quero dizer a você que confie na ciência, confie na vacina, que esse é o caminho para que a gente possa continuar enfrentando a pandemia. Vereador, qual a sua opinião em relação à situação, já que a gente já está falando de saúde, em relação a essa situação de demora na realização de exames, em relação a
falta de medicamentos de alto custo, todas essas questões que envolvem a saúde, qual tem sido a sua opinião? É muito difícil, né, para a pessoa que hoje está dependendo de um programa de saúde, principalmente na questão do alto custo. Várias vezes eu denunciei aqui na tribuna. É importante dizer, né, nós temos na saúde o tripé, que exige esforços da União, do Estado e do município. O nosso Estado de São Paulo é ausente na área da saúde no que diz respeito ao medicamento de alto custo. Eu fiz uma visita à farmácia de alto custo aqui do município, faltavam 30 medicamentos, morfina, remédio para dor, estava em falta na farmácia de alto custo. A gente tem que fazer política com coerência. A farmácia de alto custo é de responsabilidade do governo do estado. E o governador Dória não vai deixar saudades nesse aspecto, porque não teve a capacidade, não teve a sensibilidade de manter as nossas farmácias de alto custo com medicamentos, porque as pessoas que procuram medicamento de alto custo tratam de doenças graves, doenças coronárias, renais, doenças que você não pode suspender ou interromper aquele tratamento medicamentoso, sob pena de você causar uma perda de qualidade de vida da pessoa que está sendo submetida a tratamento e também deixar que essas pessoas muitas vezes possam até vir a óbito, porque doenças graves que não são bem tratadas, que não são bem cuidadas, faz com que a pessoa muitas vezes possa vir a óbito. Então, eu quero dizer aqui, Cibele, que o governo do estado, nesse aspecto, peca muito, né? Está faltando medicamento de alto custo. E, por outro lado, o município também não consegue dar conta da demanda na área da saúde, né? É preciso ter mais profissionais, é preciso você conseguir fazer a reposição mais rápida dos medicamentos na rede pública de saúde, aqueles que são de competência do município. Eu tenho uma opinião, né, sobre a nossa cidade. Você sabe que a Santa Casa foi fundada em 1850 pelo Dr. Joaquim Moutinho, um médico português à época. Jacareí tinha 10 mil habitantes. E pasmem, né? Hoje Jacareí tem aproximadamente 235 mil habitantes e a mesma Santa Casa, que foi projetada para atender uma população de 10 mil habitantes, claro que tiveram algumas alterações, ampliações, mas é a mesma Santa Casa que atende a nossa cidade. Jacareí precisa urgentemente pensar na construção e viabilizar a construção de hospital municipal, porque com maior estrutura você consegue sistematizar melhor e mais adequadamente o tratamento das pessoas que precisam da saúde pública aqui na cidade. Precisa também aumentar o número de médicos, né? Principalmente os médicos generalistas, que tem sido uma situação bem difícil que essa gestão especialmente está enfrentando. Não, sem dúvida, generalista e com mais dificuldade ainda os especialistas. Há pessoas, por exemplo, que para passar com um psiquiatra demora 4 meses. Você sabe que é transtorno de ansiedade generalizada, pessoa que precisa de um atendimento rápido do ponto de vista psiquiátrico não conseguir, a pessoa que tem depressão, ela precisa de um atendimento rápido, porque os níveis de suicídio aumentam a cada dia. E por que aumentam? Porque falta informação. Falta a gente a ter uma política melhor de atendimento a essas doenças psicossomáticas, que são as doenças que mais afastam hoje do trabalho. Então, Jacareí não pode, né, deixar que uma pessoa que precise de um médico psiquiatra demore 4 meses para ter essa consulta. Esse pedido de informação eu fiz o ano passado e essa era a média. Então, os especialistas também estão em falta, não é? E os especialistas são muito importantes, porque ele passa pelo médico generalista, né, que também está em falta, como você bem mencionou, mas o médico generalista vai encaminhar para aquele médico que tem especialidade na área, para ter um cuidado com aquele paciente mais incisivo. E, no entanto, quando ele chega para ter uma consulta com o especialista, aí vai para a fila, demora 4, 5, 6 meses, dependendo da especialidade. Vou te contar um caso, Sibeli. Eu recebi aqui em meu gabinete uma pessoa, fazia 2 anos que ela estava na fila de espera para fazer um exame em seus olhos, né? É um médico especialista, um exame especialista, 2 anos, né? Então, nós não tem outra forma, né? Nós encaminhamos ela à Defensoria Pública, ela foi até a Defensoria Pública, foi atendido, quero até aqui reconhecer esse papel importante da Defensoria Pública, né? E essa pessoa passou agora
pela consulta para fazer o procedimento. Foram 2 anos aguardando. Então, o nosso papel de vereador é fazer essas cobranças com relação à área da saúde, fazer com que a saúde funcione melhor, mas se não há outra forma, aí as pessoas vão procurar, evidentemente, a justiça. A desorganização do sistema de saúde faz com que o judiciário torne aí, tenha um papel de protagonista na política de saúde no nosso país, infelizmente. Vereador, a gente vai mostrar um outro caso aqui que a gente vai poder comentar depois, porque moradores do bairro Jardim Nova Esperança relatam problemas com carros estacionados dos 2 lados da via. Além de veículos pequenos, o caminhão da Ambiental não consegue se deslocar até o final da rua. Estacionar o carro em ruas estreitas pode causar alguns transtornos para os moradores que residem pelas proximidades do local. Isso é o que tem acontecido em uma das ruas do bairro Jardim Nova Esperança. Realmente a gente que mora aqui, os carros ficam na garagem. Mas tem uns pessoal que deixa os carros na rua aqui, não sei por que deixa, felizmente estão deixando o carro na rua e está tendo essa dificuldade. Que o pessoal chega e para carro dos 2 lados da rua e fica só o meio, inclusive não está conseguindo, tem dia que a gente não consegue passar, a gente que tem carro pequeno, que mora mais embaixo ali, que tem que estar passando, não consegue passar, porque um vizinho para do outro lado e o outro para do outro lado, entendeu? E aí a gente não consegue passar. De acordo com os moradores, os horários de maior concentração de veículos são pela manhã e a partir do anoitecer. Por conta disso, uma das queixas é que o caminhão da Ambiental não consegue acessar a rua. Geralmente quando tem carro parado aqui depois das 5 às 18, até às 18 horas mais ou menos, final de semana. Realmente os caminhoneiros estão tendo dificuldade para atravessar na nossa rua. Por que tem dificuldade? Porque fica carro parado dos 2 lados da rua. Então fica difícil, porque o caminhão, como é caminhão, é difícil. Carro pequeno mesmo, tem dias as pessoas já não conseguem passar. Imagina quando é um caminhão de lixo. Então está tendo muita dificuldade aqui, através dos próprios moradores da rua, que fica deixando os carros parados num lugar adequado, que para mim é proibido deixar os carros aqui, do jeito que fica. Então tendo essa dificuldade aqui na rua muito por causa desse problema aí. A TV Câmara conversou com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e buscou orientação sobre o ocorrido. Não é um procedimento, né, os caminhões entrarem nas ruas sem saída, exatamente porque as ruas sem saída da cidade, muitas delas não têm o cul-de-sac, que é um dispositivo para regular o retorno do caminhão sem colocar em risco, esbarrar em algum carro. Então, a informação que nós tivemos é que o serviço de coleta de lixo está funcionando perfeitamente bem nesse local, então assim, não está deixando de existir coleta de lixo por conta disso. O que nós avaliamos lá, e me parece que seja o problema, é que alguns cidadãos não respeitam a lei de trânsito e estacionam próximos ou em frente em guias rebaixadas, e nesses locais então é preciso ter a fiscalização. De acordo com o secretário, em algumas situações as placas de proibido estacionar são instaladas por fiscalizadores, mas sofrem depredações. A gente tem, por exemplo, muito problema de algumas pessoas que ainda insistem em guardar, por exemplo, caminhão na rua. Isso é proibido, né? E a gente coloca lá proibido, e não vou dizer que são essas pessoas, mas coincidentemente nesses locais acontece muito o furto dessas placas, o vandalismo das placas, então isso é muito recorrente, infelizmente, então é nosso dia a dia. As solicitações dependem de um estudo para que não prejudiquem as áreas. Serviços e denúncias podem ser feitas por qualquer cidadão pelo telefone 3955-9129 ou então pelo 153. Pois é, vereador Luiz Flávio, a gente viu ali, eu lembrei que a gente viu o ex-vereador e atual secretário de Mobilidade, o Edinho Guedes, aqui. E eu queria saber a sua opinião também em relação à mobilidade urbana, os prazos de entrega da terceira ponte, os custos da terceira ponte, qual tem sido a sua opinião? Muito ruim, né, para a nossa cidade. Você pensa que nós todos aqui gostaríamos que tivesse uma terceira ponte, que ela ajudasse na mobilidade urbana, mas infelizmente, Cibele, a ponte já está custando o dobro do valor que foi inicialmente projetado. Antes 17 milhões, hoje já chegou a quase 34 milhões de reais. E também o dobro de prazo de conclusão. É a ponte em dobro, né? Estamos recebendo uma ponte, vamos pagar por 2 e o prazo de execução também é o dobro. Isso faz com que a cidade
tenha enormes prejuízos do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da mobilidade urbana. Quando você passa ali na terceira ponte, você vê, né, que ainda os caminhões, os carros, muitas vezes ficam ali parados 15, 20, dependendo do horário, 25 minutos. Isso traz muito prejuízo e também para a manutenção do veículo, porque quando você passa ali, são muitos buracos que estão, o motorista tem que trafegar por esses buracos. Então, quando você atrasa uma terceira ponte, é prejuízo financeiro, porque de 17 milhões passou para 34 e, ao mesmo tempo, prejuízo para a mobilidade da cidade. É uma pena, né, porque nós, enquanto vereadores aqui, aprovamos o projeto de empréstimo no sentido de que a prefeitura ia fazer grandes obras para alavancar a questão da mobilidade urbana do município, mas até agora não conseguiram dar conta de fazer uma ponte, né? São quase 2 anos de atraso, né, numa ponte que, convenhamos, né, uma cidade que arrecada R$1 bilhão, uma cidade que está entre as maiores do nosso país, não pode, né, uma ponte, não pode fazer uma ponte com o dobro do prazo para qual foi inicialmente projetado, né? É uma vergonha para o município de Jacareí, não a ponte, porque nós queremos a ponte. O problema é a execução e a forma como tem sido dado o andamento dessas obras, né? Então, quero dizer aqui e levar esse assunto ao prefeito Isaías, que precisa entregar essa ponte logo, né? Porque senão daqui a pouco vai encerrar o segundo mandato do prefeito Isaías e a ponte não foi entregue. Foi prometida para o primeiro ano, para o primeiro mandato dele de 4 anos, não fez, e agora, se não conseguir concluir, vão passar 8 anos sem Jacareí ter essa terceira ponte, amargando aí mais prejuízos aos moradores da nossa cidade. Vereadora, eu teria muitas perguntas aqui para fazer, a gente tem um tempo aqui para o nosso programa, mas mudando já totalmente de assunto, eu queria saber sobre um projeto que você protocolou em relação ao fornecimento de fraldas geriátricas eu acho que para as entidades aqui do município, é isso? Não, na verdade, assim, há muitas pessoas que estão acamadas e precisam de fralda geriátrica e não têm condições financeiras de adquirir essas fraldas geriátricas porque tem um custo consideravelmente elevado, não é? Então, a família que ganha um salário mínimo, como faz a compra da fralda? Não compra, não é? Vive de doações. Mas a nossa Constituição, no seu artigo 196, fala que é dever do Estado, no sentido do lato sensu, município, União e Estado, a promoverem políticas de saúde no sentido de garantir a distribuição dessas fraldas geriátricas que se inserem no contexto da saúde. No entanto, Cibele, olha só que dado curioso que nós levantamos. Jacareí hoje gasta R$151 mil com a compra de fraldas geriátricas, mas ao mesmo tempo gasta R$180 mil com honorários advocatícios. Para você que está nos ouvindo entender, a pessoa vai até a prefeitura, na Secretaria de Saúde, não consegue as fraldas geriátricas, obviamente que ela vai recorrer à justiça, e recorrendo à justiça, o advogado ingressa com uma ação contra a prefeitura vai perder essa ação, porque é dever dela fornecer essas fraldas, e quando ela perde a ação, o juiz, além de determinar que ela forneça as fraldas para aquela pessoa que ingressou na justiça, também determine que pague o advogado que entrou com essa ação. Então, é um absurdo. Nós estamos gastando R$151 mil com as fraldas geriátricas decorrentes de decisão judicial e R$180 mil com honorários. Então, eu fiz esse projeto de lei, né, para garantir que as pessoas tenham acesso à fralda geriátrica, e é um projeto que vai fazer com que a gente racionalize a aplicação dos recursos na área da saúde. Ao invés de a gente pagar 180 mil de honorários, que esses 180 mil sejam revertidos em fralda para a população. É uma coisa assim, esdrúxula imaginar que isso acontece na nossa cidade. Ao invés de pagar as fraldas, está se pagando aí custas judiciais, né? Então, eu espero que esse projeto seja aprovado nas comissões, ele está tramitando ainda nas comissões, já teve um parecer jurídico favorável, para que a gente vote esse projeto. Eu vou até o Poder Executivo, né, falar dessa preocupação, para que também não vete esse projeto e, ao invés de pagar 180 mil de custas judiciais,
que reverta esses recursos para a compra de fraldas geriátricas. A saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão brasileiro. Agora, só para o nosso espectador entender, vereador, essas fraldas seriam entregues como os medicamentos de alto custo, é isso? O munícipe deve ter algum tipo de, não sei, de solicitação através de um profissional, um médico, vai lá, iria na farmácia e retiraria a sua fralda. Exatamente, esse é o objetivo, né? O que é fundamental é que tenha uma prescrição médica dizendo que aquela pessoa precisa fazer o uso de fraldas. É a fralda geriátrica, mas também há pessoas que possuem deficiência que também precisam da fralda, né? Então a gente pode também fazer com que esse projeto alcance essas pessoas. Porque hoje, Cibele, a realidade do povo brasileiro, né, a média de salário das pessoas é R$ 1.700, é a média. Mas grande parte da população, 80% mais ou menos, que recebem, por exemplo, o benefício do auxílio do INSS, recebem até um salário mínimo. Então a realidade do povo brasileiro hoje é muito difícil. Tem pessoas que não conseguem dar conta de pagar as despesas mais básicas. Como vai conseguir comprar as fraldas geriátricas? Então eu espero muito que esse projeto passe pelas comissões, vá à plenária, a gente aprove e Jacareí racionalize esses investimentos na área da saúde, sobretudo com a aquisição das fraldas. Vamos aguardar aí. E a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única da Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em idosos acima de 60 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã e 4 da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br. E o Complexo Educacional Paulo Freire está com inscrições abertas para cursos de desenho artístico e xilogravura. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas, que está ao vivo no plenário da Câmara. Bom dia, João. Quais são as informações? Olá, Cibele, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E é isso mesmo, os cursos são uma excelente oportunidade para quem quer aprender ou aprimorar as suas técnicas artísticas. Além do curso de desenho artístico, temos também, cabendo ressaltar, o curso de xilogravura, onde os alunos terão contato também com um estilo de pintura chamado monotipia, que é a gravura em relevo realizada com técnicas de ponta seca. Além disso, uma prensa especial estará disponível para a utilização dos alunos para a produção destes trabalhos. Os cursos são voltados para as pessoas acima dos 14 anos de idade, que para realizarem a sua matrícula deverão apenas apresentar um documento oficial com foto. As inscrições vão até o dia 3 de junho, às 4h30 da tarde, e esses cursos acontecem no Complexo Paulo Freire, localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, de número 3.595, no Jardim Marcondes. Mais informações sobre os cursos você pode encontrar pelo telefone 3955-9529. Volto com você no estúdio. Obrigada, João. E olha só, a Gabriele, o Gabriel e a Laura têm perda parcial ou total da capacidade de detectar sons, mas se adaptam à rotina escolar e familiar sempre com um sorriso no rosto. Conheça a família que luta contra o preconceito e todos os dias supera os desafios da deficiência auditiva. Gabriele, Gabriel e Laura. Os 3 são filhos da Juliana e juntos formam uma família que escuta mais com o coração do que com os ouvidos. Primeiro foi ela, a gente descobrimos quando ela tinha uns 2 aninhos por causa da altura da televisão. A minha tia falou, não, tem alguma coisa, mãe? Tem alguma coisa aí que está errada. Aí logo veio o Gabriel. E o Gabriel a mesma coisa, a gente percebeu, ele tinha meses, aí me encaminharam para Campinas, quando o tratamento dele é em Campinas. E a gente viu que ele precisava do implante coclear, porque a mais velha tem audição, mas ele não. Ele é totalmente zero. Aí ele fez o implante coclear, aí veio essa aqui, que tem 7 anos, também a mesma coisa. Os 3 têm perda de audição.
Os 2 mais novos não escutam absolutamente nada, mas isso não os impede de ter uma vida comum: escolas, amigos, tarefas. Gabriel tem 16 anos, é talentoso com arte e nos conta que entre as atividades preferidas estão o futebol, videogame, celular e que também gosta de desenhar. A Laura tem a resposta pronta quando a pergunta é qual é a sua brincadeira preferida. Brincar com a sobrinha e de esconde-esconde, e que tem muitos amigos na escola. A avó, Dona Solange, convive diariamente com os netos e conta que a comunicação com eles é especial. Eu tenho paixão pelos meus filhos, claro, mas os netos também. Mas os 3 aqui é grandeza de vida. A gente aprende, a gente ensina, a gente tem que mostrar para eles que é difícil, mas não é impossível de melhorar. Eles estudam em escola pública. A família afirma que tem apoio escolar adequado, incentivo dos professores e durante a jornada educacional tem notado muita evolução no aprendizado. E hoje eu agradeço a Escola Maria Helena, o Tito Máximo, que entrou uns anjos na minha vida, para me ajudarem eles. A Maria Helena tem um trabalho super legal com o Gabriel. Eles mandam vídeo para mim, eles mandam foto para mim, porque todo mundo lá quer entender o Gabriel em Libras. Entendeu? Em Libras. Então, lá eles têm umas horinhas que eles tiram para o Gabriel ensinar as crianças, os amigos na sala de aula com Libras. E a Laura no Tito Máximo também. Está tendo um trabalho legal com a Laura no Tito Máximo. Nós não tivemos nenhum trabalho, pelo contrário, só tivemos ajuda. Isso desde quando eles pequenininhos começaram. Então, a gente só tem que agradecer mesmo. A luta agora é para conseguir um implante coclear para o Gabriel. A família já está na justiça e aguarda, com esperança, o aparelho para que o jovem tenha a chance de escutar, já que a audição é um sonho coletivo. Porque a minha vontade dos 2 me chamar de mãe, porque uma hora ela me chama só de sinal, mãe, mas a palavra mãe dos 2 eu não ouvi ainda. Eu já ouço da mais velha, mas dos 2 não. O meu sonho é de escutar mãe. Lado a lado, eles seguem, se comunicando por meio da língua brasileira de sinais, do olhar e de sentimentos, sonhando juntos, com um mundo sem preconceitos, onde o amor seja a linguagem principal. Matéria emocionante aí, né, vereador? E aproveitando essa matéria, eu queria te perguntar, você questionou o prefeito, mandou um pedido de informação em relação à falta de tratamento adequado na educação básica em relação a esses alunos de educação especial. Eu queria que você comentasse um pouco se já teve resposta e como tem sido o andamento disso tudo. Já sim, Cibele, é um tema muito importante que o nosso mandato também está trabalhando, né? Você sabe que em Jacareí a educação especial atende 750 alunos, né? Desse total, 467 alunos necessitam de acompanhamento, né? E atualmente 244 alunos, ou seja, quase 250 alunos estão na lista de espera por um estagiário. Então, são 250 alunos que não estão sendo assistidos da forma como deveria, que é ter um acompanhante em sala de aula, não é? Isso é lamentável, porque, na verdade, tanto a LDB quanto a própria Constituição Federal garante esse direito de a pessoa, de o aluno que tem alguma necessidade especial ter um acompanhamento, e em Jacareí esse direito está sendo violado de aproximadamente 250 alunos. Isso realmente é um absurdo na nossa cidade. Eu fiz esse pedido de informação aqui diante de inúmeras queixas que eu tenho recebido das mães, dos pais, dos avós que acompanham os seus filhos, né? E tem relatos
de direções de escola que pediram para as mães ficarem acompanhando os filhos dentro da sala de aula. Mas geralmente a mãe trabalha, busca uma outra renda para a família, para ajudar no sustento de casa. Como que vai ficar nessa situação, né? Não fica, porque aí o filho acaba ficando em casa porque não tem condição de estar na sala de aula. Olha, eu já quero adiantar aqui, Cibele, que eu estou fazendo e elaborando uma representação na Defensoria Pública do município de Jacareí para que a gente entre com uma ação e faça com que o município garanta uma política adequada e eficaz em se tratando de educação especial. O estagiário é muito importante o processo de estágio. Agora, a educação especial não pode ficar somente a cargo do estagiário. É preciso que o município de Jacareí ou promova a contratação de trabalhadores temporários, professores e professoras temporários, por conta dessa emergência, mas também pense que a gente tem que ter um corpo efetivo de professores que vão auxiliar a educação especial do nosso município. É realmente um absurdo. Qual foi a resposta da prefeitura, você lembra, vereador? Sim, a prefeitura disse que não há como quantificar o número de pessoas que deverão ser atendidas nos próximos anos e, por isso, não tem condição de se fazer concurso público. Olha, é uma resposta bastante vazia, né? Sem fundamento técnico nenhum. Há possibilidade, sim, de a gente fazer uma estimativa ao longo do tempo de quantas pessoas serão atendidas na rede municipal de educação, de modo que nós vamos ter que ajuizar essa questão, vamos ter que judicializar para que o município seja obrigado a rever a forma como tem tratado a educação especial no município. Ela não pode ficar somente a cargo dos estagiários, é preciso ter política permanente, perene, porque as crianças que possuem deficiência física possuem, muitas delas, permanentemente. Então, é possível que a gente consiga quantificar e, ao mesmo tempo, ter projetos permanentes de atendimento a essas crianças. Isso aí, vereador. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e vai saber como foi a audiência pública de prestação de contas da saúde. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. O Ministério do Trabalho e Previdência lança agora o portal de informações do FGTS Digital. Em breve, esta será a plataforma utilizada para o cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS. Para conhecer a nova ferramenta, empregadores e trabalhadores já podem navegar pelo portal de informações. Tem notícias, perguntas e respostas frequentes, canais de contato e legislação aplicada. Aqui você confere os principais benefícios e facilidades do FGTS Digital, como emissão de guias, consulta de extratos de pagamentos, verificação de débitos em aberto e pagamentos via Pix. O FGTS Digital vai diminuir o tempo gasto pelas empresas no recolhimento do FGTS. A plataforma vai utilizar a base de dados do e-Social. Para o trabalhador, será garantia de que os valores recolhidos serão efetivamente depositados em suas contas vinculadas. Mais facilidade e muito mais segurança. É o MTP conectando trabalhadores e empregadores com o futuro. Venha conhecer! Acesse gov.br/FGTS Digital. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Acompanhe o trabalho do seu vereador.
Conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 17ª sessão ordinária. O vereador Dr. Rodrigo Salomão fez críticas à construção da terceira ponte durante a sua fala na tribuna. A obra está em fase final e vai ligar as avenidas Malek Assad e Presidente Humberto Castelo Branco. Vamos ouvir o vereador. E é vergonhoso, gente, a qualidade e os níveis das obras que estão fazendo na cidade. Quanto tempo, Sazaki, a cidade esperou para a construção dessa ponte? E vem o secretário de Mobilidade Urbana, que é advogado, por isso que o trânsito é o caos, e mobilidade urbana é uma das piores secretarias que existem aqui. Se fazer desentendido numa pergunta que fizeram no Bom Dia Jacareí, seja mais específico. Qual é o viaduto que existe na nossa cidade, que está sendo construído? E vou alertar aqui, vou ser o primeiro a falar, hein? Aquele viaduto é criminoso. Quero saber, nós vamos contar óbito ali, vamos contar corpo no chão, com aquela ponta do viaduto ali na hora que começa a descida, a hora que o pessoal vem chumbado, que o pessoal bebe e dirige, contra a lei, mas acontece. Vier e entrar e partir os carros no meio ali. Depois vai falar que ninguém falou. Aquela obra é uma vergonha, é um tapa na cara da população da nossa cidade. E também tivemos o vereador Rogério Timóteo, que durante a sua participação no momento Tema Livre, pediu a instalação de um redutor de velocidade na rua Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Parque Santo Antônio. Vamos acompanhar. Eu tive pedindo à Secretaria de Mobilidade Urbana, desde já queremos agradecer o secretário Edinho Guedes, ali na Professora Olinda de Almeida Mercadante, Parque Santo Antônio, foi pedido um redutor de velocidade nessa localidade, até porque temos o posto do Parque Santo Antônio e temos também a escola logo ao lado. E as pessoas que ali transitam sabem que, infelizmente, após ser recapeada aquela via, colocado um asfalto em cima ali do paralelepípedo, infelizmente, muitas pessoas não respeitam e descem numa velocidade que parece brincadeira. Tem gente que pensa que é uma pista de corrida. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere lá no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e eu relembro a você, espectador, que pode participar também da nossa entrevista, mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Vereador Luiz Flávio, as últimas sessões aqui têm sido sessões bem movimentadas, mais do que a gente tem visto nas outras legislaturas. E uma delas foi a manifestação dos professores em prol dos 5%. Já tinham tido um aumento, né, que veio ali numa escala do governo federal. O prefeito concedeu esse aumento e aí eles pediram os 5% que seria concedido a todos os servidores públicos, e teve uma sessão bem movimentada porque eles seriam excluídos desses 5%. E a sua pessoa, junto com mais outros 4 vereadores, lutaram para que eles tivessem esse aumento. E concomitante a isso, vocês votaram contra o aumento dos 5% dos secretários municipais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, vamos separar aqui cada tema na sua caixinha, né? O aumento dos secretários, já no início do ano, o primeiro projeto que o prefeito Isaías encaminhou à Câmara Municipal era para dar reajuste para os secretários que ganham mais de R$12 mil. R$12 mil, apenas 2% da população do nosso país ganham. Então, no momento em que você nega recursos na saúde, dizendo que o orçamento tá enxuto, que não tem como fazer mais investimento na saúde, as pessoas na fila da cirurgia, as pessoas na fila de exame, nós vamos dar aumento para secretário.
Não. Por quê? Porque o secretário é um agente político. E eu prezo que o agente político, em momentos de crise, ele deve sentir o que o povo está sentindo. Não teria cabimento dar reajuste para vereador, dar reajuste para secretário, para agentes políticos. Então, nesse sentido, votei contra o primeiro projeto que o prefeito encaminhou em fevereiro de reajuste secretário e votei na segunda vez. E os vereadores aí também acabaram acompanhando o voto nessa segunda oportunidade. Agora, os servidores de cargo efetivo, que são aqueles que recebem menos, que têm salários menores, nós precisamos recuperar o poder de compra. Fazer com que eles voltem a comprar o que compravam antes da pandemia. A inflação hoje é de 2 dígitos. Então, se você não reajusta aquele salário, você não recupera o poder de compra, que é um direito dos servidores públicos. E os professores, na pandemia, utilizaram seus laptops, seus celulares, deram aula de casa, né? Alguns nos finais de semana, respondendo mensagem de pais, à noite, de madrugada. Ora, prefeito, é inconcebível, né, que esses professores estivessem fora, fossem excluídos do reajuste de 5%, sob o argumento que já tinham tido 13% de reajuste. Tinham tido 13% de reajuste, e essa também foi uma luta do nosso mandato, para tentar minimamente se aproximar do salário dos professores das cidades vizinhas no entorno, que tem a mesma capacidade financeira que o município de Jacareí. Na região, se comparada a cidades do mesmo porte, Jacareí é uma das cidades que paga menos aos professores se comparados aos municípios vizinhos. Então, esses 13% foi no sentido de aproximar o piso salarial dos professores aos pisos pagos aqui na região do Vale do Paraíba. Então, eu votei, evidentemente, ia votar contra se os professores não estivessem inseridos, mas foi uma luta muito importante que não acredito apenas e tão somente aos vereadores, mas acredito a força popular dos professores, vieram aqui na sessão de Câmara, dialogaram com os vereadores e demonstrou que quando os trabalhadores estão unidos, conseguem ter melhores condições de trabalho, seja do ponto de vista econômico ou social. Mas só lembrando, Cibele, que na verdade a proposta do prefeito, ou seja, não tinha proposta, porque inicialmente era 0%, tanto aos servidores públicos quanto aos professores. E a luta valeu a pena, né? Conseguimos aprovar esses 2 projetos e efetivamente incluindo os professores no reajuste de 5%. É uma vitória e eu acredito mais na força dos professores aqui da nossa cidade. Pois é, falando sobre a sessão de ontem, o plenário da Câmara Municipal adiou os 2 projetos de lei que estavam inscritos na ordem do dia da última sessão de quarta-feira. A primeira proposta, de autoria do presidente da Casa, vereador Paulinho dos Condutores, do PL, foi adiada por 3 sessões a pedido do vereador Dude, do PL também. A medida foi motivada em função do afastamento do vereador Paulinho dos Condutores, que, assim como a vereadora Sônia Patas da Amizade, apresentaram resultado positivo para o Covid-19 e se manterão afastados de suas funções legislativas enquanto perdurar o atestado médico. O segundo projeto inscrito foi do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, da União Brasil, que pediu o adiamento por duas sessões do projeto ali que foi protocolado. Outras informações sobre a sessão ordinária você confere em jacareí.sp.leg.br. Só para falar sobre o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que foi adiado, é um projeto que fala do DPVAT, sobre os benefícios do DPVAT, e o projeto do vereador Valmir falava sobre aplicação de vaselina em plantio de árvores aqui do município. E o plenário da Câmara Municipal de Jacareí recebeu audiência pública organizada pela Secretaria da Saúde. A pasta apresentou dados e balanços do primeiro quadrimestre do ano. A Câmara de Jacareí sediou audiência pública à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde entre janeiro e abril deste ano, o primeiro quadrimestre de 2022. Durante o evento, funcionários da pasta apresentaram números, estatísticas e algumas atividades do setor. Para a secretária adjunta do órgão,
o balanço mostrou que ainda há muito o que se melhorar no município. Essa prestação de contas, ela ainda apresentou de janeiro até abril. Então, nós pegamos o começo do ano que teve a pandemia e tivemos muitos problemas. Paramos com os procedimentos cirúrgicos, tivemos muitos médicos, funcionários doentes e já tínhamos fechado o hospital de campanha. Então, a Santa Casa foi quem nos ajudou nesse momento tão difícil. Na audiência, foram informadas ainda algumas ações e políticas públicas executadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, dados referentes às redes de atendimento própria, contratada e conveniada, produção de serviços e atenção básica, especializada e urgência e emergência, que compõem o SUS de Jacareí. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara criticou alguns pontos, como a falta de médicos nas unidades de saúde e a demora nos atendimentos. Nós temos que ser inconformados, né? Não adianta a gente vir aqui e dar uma impressão errada e mentir para a população que a saúde está mil maravilhas, que não está. E essa é a nossa função de não só criticar, mas fiscalizar e também ajudar a encontrar caminhos, porque o que a gente quer é que a população da nossa cidade tenha um atendimento na saúde pública de qualidade. Os vereadores estavam presentes e acompanharam a apresentação da Secretaria de Saúde. Eles puderam fazer perguntas e comentar sobre os números mostrados pelos integrantes da pasta. Um dos pontos debatidos foi o serviço prestado pela empresa terceirizada Caminhos de Damasco, que administra a unidade de pronto atendimento Dr. Telmo de Almeida Cruz, que acabou de ter o contrato renovado pela Prefeitura. Terminou o contrato da Caminho de Damasco no dia 31 de março e começou no dia 1º um novo contrato, só que a empresa que ganhou o chamamento foi a mesma, a Caminho de Damasco. Então, estamos tendo, sim, alguns problemas, porque mesmo sem ter trocado a empresa, há uma transição de contrato. Mas nada que a gente não consiga equacionar. O número de pacientes que procura hoje é muito maior, tanto que a gente soma. Tem dia que a gente atende 600 pacientes lá na UPA Dr. Telmo e hoje a gente está atendendo mais 200 no pronto atendimento da Santa Casa, que é um pronto atendimento para quadro respiratório, porque agora está muito frio. Sempre critiquei, desde o início do mandato anterior, o serviço prestado pela entidade Caminho de Damasco, que acho péssimo. E eu acho que a gente tem que ficar em cima para que eles recebem milhões dos cofres públicos anualmente e eles têm que prestar um serviço de qualidade para a população da nossa cidade. A contratação de médicos foi outro ponto discutido na audiência. Segundo Águida, novos profissionais estão sendo chamados para ocupar as vagas das UPAs. Já para o parlamentar Rodrigo Salomão, a qualidade deve sempre ser a maior preocupação do Poder Executivo. Nós já estamos na iminência de contratação de novos médicos que vai suprir a falta de médicos que está na atenção básica. Isso vai melhorar, porque, na verdade, quando você não tem um médico na atenção básica, acaba sobrecarregando o pronto atendimento, no caso as UPAs, né? É inadmissível que uma cidade tão rica como a nossa, a gente queira terceirizar a culpa para o governo federal, para o presidente Jair Bolsonaro, e a gente não faz a nossa parte. Começaram a ouvir e contratar agora médicos com recurso próprio, para que a gente possa lotar nossos postos de saúde de médicos para atender com dignidade e carinho a nossa população. A gente ainda, na minha opinião, a gente tem que ser mais maleável na contratação desses médicos. Não procurar médico para fazer só 40 horas semanais, mas permitir que outros façam 20, 10, e assim o importante é a população ter o profissional atendendo nas unidades de saúde da nossa cidade. A próxima reunião para a audiência pública da Secretaria de Saúde está prevista para setembro, quando serão exibidas as informações do segundo quadrimestre de 2022.
E mesmo em meio às negociações com o Ministério Público do Trabalho, MPT, a Caoa Chery iniciou a demissão de 480 trabalhadores na fábrica de Jacareí. A montadora enviou telegramas para funcionários comunicando que os contratos estão rescindidos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região considerou a decisão arbitrária e convocou todos os trabalhadores para uma assembleia na tarde de ontem em frente à fábrica. A entidade reafirma que vai buscar na mobilização e nos tribunais todas as medidas para o cancelamento das demissões. O sindicato defende a abertura de layoff por 5 meses, mais estabilidade no trabalho de 3 meses. Para os metalúrgicos que não quiserem aderir ao layoff, a reivindicação é de uma indenização social de 20 salários nominais e extensão dos benefícios por 18 meses, conforme proposta do Ministério Público do Trabalho. Vereador, como é que fica essa situação da Caoa Chery? Tem uma frente parlamentar surgindo aí, proposta sua para a defesa desses trabalhadores, é isso? Primeiro, assim, a Chery ela é importante do ponto de vista estratégico para a cidade de Jacareí por 2 motivos. Primeiro, pela geração de empregos, né? Você gera os empregos diretos, mas também tem os empregos indiretos no setor de serviços, no setor de autopeças. Segundo, que é fundamental que essa empresa pudesse produzir quantidades maiores de veículos aqui na cidade, porque o imposto que incide sobre a comercialização desses veículos, que é o ICMS, acaba agregando muito fortemente na receita do município. Essa era a expectativa quando a Caoa Chery veio a ser instalada no nosso município, né? Foi por essa razão que a cidade de Jacareí concedeu benefícios, foi por essa razão que o governo do estado também concedeu benefícios, ajudou com as obras de infraestrutura para que a gente pudesse potencializar o desenvolvimento e crescimento econômico da nossa cidade. Nesse momento, né, o que ocorre é que a Caoa Chery tomou a decisão, né, de não mais produzir carros na cidade de Jacareí, com o discurso de que irá adequar a planta para produzir carros elétricos, né? Mas só a partir de 2025. Né? É muito triste isso para a nossa cidade. Né? Nós estamos dizendo, Cibele, que a frente será criada como uma forma de a gente ajudar nessa discussão com o sindicato, que em última análise é quem tem o poder de negociar em nome dos trabalhadores. O município pode ajudar, mas pode ajudar de uma forma muito limitada, né? Porque o que o município pode fazer de tributos, né, é com relação ao IPTU. E, na verdade, isentar o IPTU para uma empresa dessa como a gente fala no jargão popular, é um dinheiro de pinga. Nós precisamos ter uma ação maior do governo do estado. Esse sim pode influenciar com maior intensidade uma negociação desse nível. Nível de investimento como esse, ele precisa ser cuidado no Estado, no governo federal, porque estamos num outro nível de negociação. O município, muitas vezes, ele pode dar esse apoio, mas a sua ação é bastante limitada, por conta de que ele não tem e não dispõe de meios para fazer isenção de tributos que são de competência do Estado e da União. Agora, podemos ficar de braço cruzado? É evidente que não. Estamos abrindo esse projeto de frente parlamentar para criar mais um espaço de discussão. Penso que o prefeito também tem que se empenhar no sentido de articular políticas públicas, articular com os demais entes federativos, políticas para tentar manter esses investimentos, mas, no entanto, tem uma coisa que é mais importante que as pessoas não estão falando. É preciso mudar a roda da economia do Brasil. Se a empresa está fechando, é porque não está vendendo veículos o suficiente. O nosso mercado de veículo ano passado caiu 17% dos carros 0 km. Então, se não vende carro, as empresas vão começar a fechar portas, né? É a Caoa agora, daqui a pouco é outra empresa de outros ramos, e nós precisamos entender que o Brasil, do ponto de vista da economia, nos últimos anos, só perdeu.
Nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, hoje é a 11ª, podendo cair para a 12ª. Nós tínhamos um nível de emprego que é considerado de pleno emprego, a 6% há algum tempo atrás. Hoje nós temos mais de 17 milhões de trabalhadores desempregados, fora aqueles que desistiram de procurar emprego. Então a economia do Brasil é preciso fazer uma reviravolta, né? Nós precisamos voltar ao que era, gerar emprego, as pessoas poder consumir para a roda da economia girar. Não existe economia que funcione se a gente não consegue ter pessoas que consumam, né? O consumo está ligado diretamente à roda da economia. E hoje a situação do Brasil é que as pessoas estão ganhando menos, estão fazendo com que os seus recursos sejam empregados nos itens essenciais, que é, por exemplo, a alimentação. Você sabe que a alimentação teve uma inflação absurda e isso corrói a renda do povo brasileiro. A inflação corrói. E aí, se as pessoas não têm o dinheirinho para comprar um carrinho, para comprar um móvel, para comprar uma televisão, para comprar um eletrodoméstico, como que a economia vai girar? Não vai. Então, eu acho que esse ano agora é um ano extremamente importante para o Brasil, para entender que nós precisamos reinventar o Brasil, nós precisamos retornar aquele Brasil que as pessoas podiam consumir, que as pessoas poderiam pagar a parcela do carro, pagar a viagem, né? Poder viver, não só utilizar o seu recurso para alimentação, que é o que está ocorrendo hoje. A frente parlamentar vai ser criada? Vai ser criado, o projeto está em tramitação, não é? É mais um espaço de discussão que a gente vai poder disponibilizar aos trabalhadores da CHER para que a gente possa chamar a atenção dos demais entes federativos, Estado, União e também o município, para que possamos tentar manter os investimentos da Caoa CHER no município de Jacareí. Vereador, a gente está terminando o nosso programa. Eu queria que você desse uma rápida passadinha nas emendas impositivas, que a gente tem que falar sobre isso. Nossa, Sibeli, isso é um projeto muito importante, né? Aliás, eu, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, já na primeira legislatura implementamos aqui na cidade de Jacareí com o apoio de todos os demais vereadores. E para mim é muito importante, né? Deixar esse legado para a nossa cidade. Qual é o legado? É o vereador poder ser um agente ativo na elaboração e execução da peça orçamentária e do orçamento da nossa cidade. Hoje o vereador ele pode influenciar no orçamento através dessas emendas impositivas, que se equivale às verbas federais, às verbas estaduais, como as pessoas conhecem há mais tempo. Então, o nosso mandato, quando recebe as reivindicações das entidades, a gente faz um pente fino e verifica qual entidade está necessitando mais. Todas necessitam, mas tem aquelas que necessitam um pouco mais em determinados momentos. Então, a gente colocou aqui que a Associação Humanitária Amor e Caridade, que é o asilo que as pessoas conhecem, mas tecnicamente falando, a instituição de longa permanência, Associação Humanitária Amor e Caridade, R$47 mil. Lar Fraterno da Cássia, que fica lá no Cidade de Salvador, R$47 mil. Lar Frederico Ozanam, que fica ali próximo a Pedro Guiri, na rua Pedro Guiri, R$47 mil. Também conseguimos garantir a creche Carmelitas Lar São José, lá no Nova Jacareí, R$42 mil. As irmãs fazem um trabalho espetacular com a comunidade lá local. E também, né, Sibeli, o Guri na Roça, que muitas vezes foi objeto aqui de reportagens, e eles priorizam lá o bairro Verarijal, os jovens, os adolescentes, fazer o contraturno escolar, né? Arte, educação, alimentação. Então, nós garantimos também ao Guri na Roça R$25 mil. A JAN, que é uma entidade conhecida de todos pela cidade, né? Nós conseguimos também garantir 20 mil. A Cruzada aqui, R$20 mil, que presta um trabalho também extremamente importante. O Doutores Coloridos, que faz aquele trabalho fantástico nos hospitais, né? E ajuda na cura dos pacientes, nós garantimos 10 mil e para o rugby 5 mil reais. Então a gente sempre fala, né, que o vereador ele faz as escolhas trágicas, porque todos precisam, mas o nosso mandato tenta verificar qual entidade está precisando mais naquele momento para que a gente possa ajudar. Então é essa a contribuição do nosso mandato. Vereador, obrigada pela sua presença aqui. A gente vai ter outros programas de entrevista para a gente continuar falando sobre tantos assuntos que
fazem referência aí que pertence ao seu mandato. Nossa, muito bom, Cibele, poder vir aqui conversar com você, né? Quero agradecer todos da TV Câmara, inclusive aqueles que ficam aqui atrás das câmeras, né? E que prestam um trabalho fundamental para a nossa cidade, de informação, de transparência do Poder Legislativo. E eu quero dizer a você também que o nosso gabinete está aqui à sua disposição para que a gente continue trabalhando pela nossa cidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, vereador. E é isso aí, a gente fica por aqui ao meio-dia. Você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.